Vamos lá, notícias na noite dessa terça-feira. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. A gente abre falando de Fluminense. Pero no mucho, pero si mucho. Fluminense foi representado no pré-olímpico. A gente falou aqui no vídeo anterior sobre a estreia do Brasil no pré-olímpico de futebol, né, que aconteceu nessa terça-feira. E John Kennedy foi titular. Tá aí uma foto, inclusive, do JK jogando. E não só titular, mas importante também. Brasil ganhou por 1-0 da Bolívia. Gol de Endrick, com assistência de John Kennedy. O Endrick tá bem ali atrás, uma assistência de cabeça do camisa 9 do Fluminense. Passe de cabeça do JK pro Endrick. Foi 1-0 magro o jogo contra a Bolívia. Assim, o Ramon Menezes, Deus me livre. Olha, se algum dia o Fluminense especular o Ramon Menezes, aqui vocês me lembrem, tá? Desse vídeo aqui pra eu assistir. Porque olha, meu Deus do céu, pouca coisa me irritou mais do que ver essa seleção em campo. Que desperdício. Até virei pra Bia, minha esposa, do lado e falei, cara, é capaz do Brasil realmente não ir pra Olimpíada, tá? Porque só os 2 primeiros vão pra Olimpíada. É realmente possível disso acontecer. Se for pra Olimpíada, é apesar do Ramon Menezes. Porque a geração de fato é muito boa. O Alexander também entrou no segundo tempo, pouco participou, né? Já entrou ali mais da reta final do jogo. Brasil gol por 1-0, volta a campo na próxima sexta-feira. Vamos ver se o Ramon Menezes vai repetir o time, vai manter o JK como titular e o Alexander no banco. Sexta-feira, às 8 horas da noite, Brasil e Colômbia, lá em Caracas. A terceira rodada, a segunda do Brasil, né? Porque são 5 times por grupo. Brasil ganhando a Colômbia, encaminha muito bem a classificação. Depois tem o Equador no dia 29, né? Na segunda-feira que vem. E a Venezuela no dia 1º de fevereiro. Muita gente perguntando também, cara, se o Brasil for avançando, quanto tempo o JK e Alexander desfalcam o Fluminense? Vão desfalcar a última rodada do Sul-Americano, né, do pré-olímpico, era no dia 11 de fevereiro, que é um domingo, né, e então eles desfalcariam ali até pelo menos o jogo do Vasco, né, o domingo de carnaval, né, o dia 11 de fevereiro, e no dia 14 de fevereiro o Fluminense enfrenta o Vasco, e aí, obviamente, os jogadores, a gente não sabe se eles já chegariam jogariam lá no domingo, teriam que viajar da Venezuela pra cá e tal, enfim, fazer os exames ali também no Fluminense, isso talvez interferisse. Então pode ser que eles estreiem contra o Vasco no dia 14 ou contra o Madureira no dia 17. O fato é que estarão disponíveis para os jogos da Recopa, mas sem o entrosamento, né? Pelo menos não são 2 titulares, né? Nem o JK, nem o Alexander são normalmente titulares do Fluminense. Roda a vinheta do Giro de Notícias e eu já volto falando de notícias de transferências. Vamos embora. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, que isso ajuda bastante. Bem, hoje de tarde eu abordei aqui uma matéria que trazia informações sobre o André, a possibilidade de ida dele para o Atlético de Madrid. Mas a situação é que o Atlético de Madrid, segundo Fabrizio Romano, que é talvez o jornalista do mercado de transferências mais famoso hoje no mundo, né? Fabrizio Romano publicou uma informação em seu Twitter de que o Atlético de Madrid tem um acordo verbal com o Antwerp, que é um time da Bélgica, pelo Arthur Vermeeren. Que assim que se fala, Vermeeren ou Vermeeren, não sei. Jogador do Antwerp. Depois de uma oferta inicial revelada na última semana de 15 milhões de euros, chegaram aí no valor de 25 milhões de euros ali. Não sei se isso já entra os bônus ou não. 25 milhões de euros e os detalhes finais já estão sendo acordados para o Vermeeren, o Arthur, né? O Arthur ser jogador do Atlético agora em janeiro. Ou seja, com essa compra de um jogador ali que também é meio campista, e não ocupa vaga de europeu, nem lugar de não europeu em lugar nenhum, e por 25 milhões de euros, né? Enfim, é pouco provável que eles façam ali a negociação pelo André,
né? A situação é meio que essa. Vamos ver, assim, eu vou repetir aqui mais uma vez algo que eu já repeti algumas vezes. Eu não acho que o Ben Jacobs está errado, tá? Eu tô nessa aí ainda também. Acho que o destino final do André vai ser o Fulham e acho muito provável de que seja lá os valores que o Ben Jacobs deu ou algo muito próximo ali, com uma vírgula pra cá, uma vírgula pra lá. Ou seja, é uma ida pro Fulham por 30 milhões mais 5 milhões, né? Aí libras, euros, enfim, com essa variação. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Outra notícia desse mercado de transferências também, na verdade são duas notícias que não envolvem o Fluminense, mas que mexem com o nosso bolso. A gente começa pela mais recente, né? Até porque uma delas eu já abordei aqui, mas vou trazer aqui agora já com um pouquinho mais de detalhes de novo. Vamos lá, tá? Matéria do site Relevo, que é um site que escreve em espanhol, né? Então já até abri aqui já no famoso Google Tradutor pra gente não perder tempo traduzindo as coisas, né? Já tá entregar aqui tudo traduzidinho, bonitinho. E a matéria diz que RB Leipzig explode com força no lugar de Luiz Henrique. Vamos tentar ler em espanhol, porque você... enfim, vai com força pra cima de Luiz Henrique. O time alemão entrou na disputa pelo brasileiro, que valoriza a opção de continuar jogando na Europa. A matéria é do Samuel Silva, que não é brasileiro, né? É espanhol, mas o nome é muito brasileiro. E é interessante a gente ver que, como apurou o Relevo, representantes do clube alemão, do Red Bull, fizeram movimentos nas últimas horas. Ou seja, isso é uma coisa de hoje para tentar contratar Luiz Henrique. Enfim, aí fala aqui que o Luiz Henrique, as boas atuações chamaram a atenção de olheiros, enfim, e aí eles querem levar para lá. O valor ali que se fala é de 20 milhões de euros. Essa, na teoria, segundo aqui a matéria, é um valor próximo das exigências do Bet. É o que o Leipzig apresentou. Essa proposta que estaria próxima das exigências do Bet, que é de 20 milhões de euros. Ou seja, seria um pouco menos. Aí fala aqui um pouco na matéria ainda sobre o interesse do Flamengo, que não chegou a 14 milhões de euros, e aí o Bet não quis aceitar. Tem uma matéria bem legal, falando bastante coisa aqui sobre isso tudo. Aqui embaixo vem um ponto principal pra gente falando de grana. O Betis apostou forte em Luiz Henrique há 2 anos, quando acertou com o Fluminense uma operação que totalizou 8 milhões de euros por 85% dos direitos, além de outros 5 em bônus, sendo mais da metade de difícil cumprimento. É aquela lógica que eu sempre falo com vocês, né? No geral, você divide em 3 partes. Uma parte é muito fácil de cumprir, uma fácil, ele tem que jogar bem, e a outra parte é só se ele voar muito pra cumprir, entendeu? Aí, no geral, ele deve ter cumprido a parte fácil e deve estar agora, talvez, chegando perto de cumprir a parte ali um pouquinho mais complicada. Então, vamos lá. Esses 15% ficaram para quem? Pro Fluminense. Quando foi realizada a venda do jogador por parte do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt disse que o Fluminense ficava com 15% dos direitos do Luiz Henrique ali para uma nova venda. E que aí, obviamente, além dos 15% do valor global do negócio, o Fluminense também abocanha uma parte ali que, se eu não me engano, chega próximo a 4% do valor de Luiz Henrique por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. É, na verdade, um pouco mais de 4%. Por quê? Clube formador, né? A FIFA deixa pingar um cascalho em cada transferência que não seja dentro do próprio país, né? Então não pode ser o Léo Pelé é vendido do São Paulo pro Vasco, o Fluminense não abocanha nada. Mas se o Léo Pelé fosse vendido do Betis pro Sevilha, o Fluminense receberia porque não tá no próprio país. Então assim, o Fluminense vai ficar, se a gente botar ali, vamos botar os 20 milhões, o Fluminense tem cerca de 20% ali desse valor. Então a gente já começa a fazer os cálculos aqui. 20 milhões, o Fluminense tem direito a 20%. São 4 milhões de euros. Só que a gente soma. Por que a gente soma?
porque a gente vai falar agora do outro jogador, que é Evanilson. Ontem a gente abordou aqui uma matéria que tinha saído lá na Europa, e agora a gente traz uma matéria do Trivela, porque teve apuração agora recente. Segundo diz na matéria do Trivela, Evanilson, o Fluminense tinha 60% dos direitos econômicos de Evanilson, ficou com 10%, e que quando foi vendido, a Tombense vendeu 80% dos direitos que ele tinha. É um cálculo de percentual para lá, percentual para cá, confusão, mas o que diz aqui a matéria da Trivela é confirmando aquela questão que a gente tinha falado, é uma apuração, até tá aqui do Caio Blois, né, que foi quem publicou a matéria. A apuração dele diz aqui que o Fluminense, aqui ó, na nota oficial, que não sei, o Fluminense ficou ainda com 6% de uma futura venda. Então o Fluminense teria 6%, porque vai lembrar, na nota oficial fala que o Fluminense permanecerá com 6% dos direitos econômicos sobre o percentual da Tombense. E muita gente ficou, não, é 6% em cima do percentual que a Tombense ainda tem. E aqui na matéria garante que 6% do valor global. Considerando que o Fluminense ainda tem mais 3% do valor de mecanismo de solidariedade do Evanilson, a espera é que o Arsenal faça uma proposta de 75 milhões de euros, pinga mais. Seria 9% de 75 milhões de euros, 6.750 milhões de euros. Mais os 4 milhões que a gente já tinha de Luiz Henrique. A gente está falando de quase 11 milhões de euros em vendas de jogadores que já saíram. Multiplicar isso aqui por 5 aí no euro, é mais de 50 milhões de reais em vendas. É algo que a gente não tinha noção, assim. Pelo RCE, o Fluminense tem que botar como venda 100 milhões de reais por ano para poder pagar lá aquele parcelamento, né? É metade disso, óbvio, a do Evanilson só deve acontecer no meio do ano, a do Luiz Henrique talvez acontecesse agora e tal, mas dentro do ano de 2024 seria a gente chegar pro ano e metade da prova já tá pronta. A gente só tem que fazer a outra metade da prova. Então seria algo muito interessante. Vamos esperar acontecer de fato, né? Mas pelo menos parece algo interessante. Tamo junto, até a próxima. Valeu.